gente, tudo bem? Então, nosso terceiro vídeo, né? Que saudade que eu tô de vocês. E hoje a gente vai começar a falar sobre ecologia, né? A matéria de ecologia, né? Esse conteúdo ecologia, ele na verdade ele é o início, né? De um leque absurdo de informações. Eu particularmente sou suspeita em falar, né? Minha especialização é ciências ambientais, então, mas eu acho que além de ser apenas um conteúdo de, né, matéria do terceiro ano, ecologia é o conteúdo que mais cai em vestibular. Então, se você está afim de fazer vestibular, né, é uma matéria que você precisa saber. A maior parte das atividades ali, né, das questões do vestibular tem ali o envolvimento da ecologia. Acho que o segundo contraponto dessa matéria, né, é porque é algo que a gente precisa entender. Né? Hoje a gente tem, né, a gente ouve falar tanta coisa, falamos aí sobre o incêndio, né, os incêndios que aconteceram na Austrália, na Amazônia, desmatamento da Amazônia, poluição, geosmina, e como que tudo isso, o que é fato, o que é fake, né, como isso me impacta, como não impacta. Então, estudar ecologia é a mesma coisa, né? Tem a mesma importância que respirar. É vital, a gente precisa saber. E aí, como a gente está falando que né, a gente vai começar a fazer a introdução do assunto, então a gente vai entender quem faz parte aí dessa ecologia, tá? Lembrando que eu botei material de apoio lá para vocês, tem o nosso canal de dúvidas, não deixe de entrar, tirar as dúvidas, tá bom? Eu tô aqui para isso. Então vamos começar, gente. Primeira coisa que eu preciso saber é o que é ecologia, né? Então, oikos vem de casa, né? Ali do grego, vem de casa. E logia, sempre que vocês verem qualquer coisa que tenha logia, logia é estudo. Então, estudo da casa. Literalmente, ecologia, a gente vai estudar a nossa casa, que não é essa que você está nesse momento, e nem que eu estou nesse momento. A nossa casa, gente, é o nosso planeta, né? A gente tem uma mania de achar que a gente vive num shopping, a gente utiliza tudo que a gente quer e não retribui quase nada. Mas na verdade não, tudo que a gente tira da nossa casa, que é o nosso planeta, isso tem uma consequência futura, a gente está vivendo isso, né? Acredito que as pessoas deixaram de achar ou minimizaram essa questão de achar que os problemas ecológicos não têm a ver comigo e tem total ligação, porque a gente está literalmente nesse planeta. Então, tudo que a gente retira dele, né, e a gente não repõe, ou quando a gente impacta, né, isso vai ter uma consequência para a gente. Essa consequência pode ser, por exemplo, a gente tem que gastar, né, muito dinheiro comprando água mineral, porque a gente acabou contaminando as nossas fontes hídricas. Ou a gente ter problemas aí respiratórios, porque a gente está desmatando, queimando, né? Então, assim, a gente precisa entender que mais do que um conteúdo, né, de biologia, a ecologia é a gente estudar a nós mesmos, assim, onde a gente mora, tá? Uma outra coisa que é importante nesse termo aí, ecologia, vou marcar aqui para vocês, ele foi ali denominado, né, foi falado a primeira vez, utilizado a primeira vez em 1866. A questão da consciência ambiental, que eu não gosto de usar muito essa palavra, não. Eu acho que sensibilidade é mais verdadeiro do que consciência. Mas, enfim, né? Esse pensamento sobre ecologia, sobre impacto e sobre poluição, esse pensamento ecológico, ele se dá a partir da Revolução Industrial. Então, não significa que antes disso a gente, né, vivia num mundo maravilhoso. Não, tá? Mas no começo, após, né, iníciozinho ali da Revolução Industrial, quando a gente começou literalmente a impactar muito, começaram as primeiras pessoas a falar, opa, peraí, tem alguma coisa errada, isso aí não tá muito bacana não, a gente precisa rever algumas coisas, né? Então, Ernst Haeckel, ele foi, né, biólogo alemão, ele foi o primeiro cara a falar, cara, tem alguma coisa aí que a gente precisa se aprofundar. E quando eu estudo ecologia, eu não estou estudando apenas uma área, eu estou estudando basicamente várias outras. Por exemplo, evolução,
genética, citologia, anatomia, fisiologia, tudo isso está inserido, porque a ecologia é uma ciência muito complexa e muito ampla, tá? Mas para eu entender tudo isso, eu preciso primeiro saber quem faz parte desses conceitos aí ecológicos, tá, gente? Então vamos falar agora um pouquinho. Então, o primeiro conceito ecológico é a população. Só que para poder explicar para vocês o que é uma população, eu preciso explicar o que é uma espécie ou um indivíduo. Vamos parar para pensar, porque eu, você, né? Porque nós aqui, nós somos classificados da mesma espécie. Se eu sou diferente de vocês, com certeza vocês são diferentes de mim, né? Então, assim, para eu classificar o cara da mesma espécie, eu preciso seguir 3 pilares, tá? Eu preciso ter 3 características que façam com que eu pegue aquele indivíduo e insira numa espécie, né? Vai ficar redundante, mas tudo bem. Numa espécie específica. Então, o cara precisa ter, né, uma anatomia parecida. Então, no nosso caso, né, eu tenho aqui 1,50 m. Provavelmente vocês devem ser maiores do que eu, né? Mas o nosso conceito anatômico é o mesmo, né? A gente tem os mesmos órgãos, obviamente que diferente entre homens e mulheres, isso, mas os órgãos vitais e básicos nós temos os mesmos, né? A nossa fisiologia também é a mesma, a forma com que a gente, né, a forma básica como a gente respira, faz o processo de digestão, excreção, é o mesmo, né? E a gente precisa ter uma comparação, né, uma forma aproximal genética. Né? Por mais que tenhamos materiais, cromossomos aí diferentes, né, por isso somos pessoas diferentes, mas as nossas bases são as mesmas. E é isso que vale. O número de cromossomos também é o mesmo. Então, eu tendo aí anatomia, fisiologia e, né, a composição genética, isso faz com que o cara seja classificado em uma determinada espécie. E por que eu estou falando isso? Porque para vocês entenderem uma população, eu preciso que vocês primeiro entendam o que é uma espécie. Então, nesse caso, uma população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Ou seja, todos que estão ali naquela mesma região, naquele exato momento, é considerado uma população, se só tiverem indivíduos da mesma espécie, como a gente está enxergando aí nessa imagem linda e maravilhosa de araras azuis, né, que estão aí em risco de extinção. A gente tem poucas agora soltas no... Risco não, estava extinto, né? A gente tem alguns indivíduos que foram soltos. Beleza? Tranquilo? Então, por exemplo, no meu caso, né, no nosso caso, nossa espécie é Homo sapiens. E quando a gente está, por exemplo, dentro de uma sala de aula e não tem nenhuma outra espécie que seja diferente da nossa, a gente está numa população, tá? Quando eu tenho várias populações no mesmo espaço, ali numa mesma região, eu chamo isso de comunidade. Então, nesse caso aqui na imagem, a gente tem uma comunidade. A gente tem, ó, zebras, nós temos ali girafas, nós temos ali um cervídeo, não sei exatamente. Então, a gente tem, olhando aqui, eu tenho 3 populações diferentes, né? Zebra, girafa ali e um cervídeo, não sei exatamente que animal é aquele, tá? Se eles estão dentro, ali numa mesma região, eu tenho ali uma comunidade, porque tem um conjunto de populações diferentes, tá bom? A gente também pode chamar de comunidade biológica, biocenose ou biótica, tá? Ecossistemas. Os ecossistemas são os conjuntos, né, ali de comunidades interagindo com o meio ambiente. Basicamente, um ecossistema ele é formado por fatores bióticos e fatores abióticos. Vamos lá. Quem são os fatores bióticos? São todos aqueles que possuem vida, por isso bio, tá? De biótico, ok? Os fatores abióticos, esse Azinho é negação. Então, significa que são os fatores sem vida, tá? Mas que interferem na vida dos fatores bióticos. Nesse exato momento, a gente tem fatores abióticos interferindo nessa aula. Eu tenho aqui a luminosidade, né? Eu tenho aqui a temperatura. Então, esses fatores, eles interferem na minha vida de alguma maneira. Tanto é, se eu estou num lugar escuro, eu acendo a luz, né? Porque é a questão da luminosidade. Se eu estou num lugar que está muito quente,
eu ligo o ventilador, porque a temperatura também influencia na minha vida. Então, quando eu classifico um ecossistema, eu tenho a interação de fatores bióticos, ou seja, né, as comunidades ali, os fatores que têm vida, junto com os fatores bióticos, desculpa, junto com os fatores abióticos que não têm vida, mas que interferem na vida ali daquele indivíduo. Eu coloquei para vocês o seguinte, ó, a reunião de diferentes ecossistemas a gente chama de bioma. Então, quando eu tenho vários ecossistemas, eu classifico em biomas. E nele estão reunidas características próprias de diversidade biológica e condições ambientais. E aqui a gente tem um lindo ecossistema. Olha que lindo. E aqui eu botei para vocês exatamente o que eu acabei de explicar. A diferença entre os fatores bióticos e os fatores abióticos. Então, os fatores bióticos são todos aqueles que têm vida. Animais, plantas, fungos, protozoários, algas, bactérias. Vírus tem vida? Não tem. Vírus não é classificado como ser vivo, né? Não sei se vocês lembram desse conteúdo lá da primeira fase, né, do primeiro ano, mas o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele não é classificado como ser vivo pela grande parte ali da comunidade científica, tá bom? E a gente tem os fatores abióticos, que são aqueles fatores que interferem aí na vida dos fatores bióticos, que são água, ar, solo, luz, temperatura, umidade, beleza? E aí, a gente já entendeu esses conceitos e o que é a biosfera? Isso a gente aprende lá no 6º ano, né? Do fundamental, mas a gente reforça isso aqui. Então, olha só, gente, a biosfera é a junção, tá, de 3 componentes aí do nosso planeta, que a gente chama de hidrosfera, litosfera e atmosfera, tá? A hidrosfera é toda a parte que envolve a água do nosso planeta, então os oceanos, os mares, né, os rios. A atmosfera é toda a parte gasosa. Então a gente tem aí literalmente, né, a atmosfera ali, os gases que estão aí no nosso planeta. Então a gente tem o nitrogênio, o oxigênio, gás carbônico, né, os gases nobres. E aqui que está como crosta terrestre, mas a gente chama de litosfera, que é toda a parte do solo e rocha que forma ali, né, a nossa crosta terrestre, que forma o nosso planeta, a crosta terrestre do nosso planeta. Então, a junção desses 3 elementos, terra, ar, água, né, a gente vai ter o capitão biosfera, ok? Então, ó, biosfera é o nível mais amplo, pois ele corresponde ao conjunto de todos os ecossistemas das diferentes regiões do planeta, ou seja, o local onde estão todos os seres vivos. É a reunião de toda a biodiversidade existente na Terra. A biodiversidade, por sua vez, significa a variedade da vida existente, englobando toda a riqueza das espécies. Beleza? E tem 2 conceitos dentro da ecologia que são muito importantes. Um é o habitat, né? O habitat, tanto faz, e o nicho ecológico, tá? Os alunos confundem muito esses 2 conceitos, mas eles são conceitos muito fáceis de entender. Vamos lá. O habitat, tá? É o local aonde aquele indivíduo ele mora, né? Aonde aquela espécie ela está adaptada para viver. Então a gente chama de habitat, tá? Então o habitat é literalmente o local aonde aquela espécie está adaptada, beleza? Já o nicho ecológico seria o papel, né, que esse indivíduo tem no ecossistema. Qual é o trabalho dele no ecossistema? Então, vamos lá. Quando eu conto assim, tem um exemplo ali, ó. Quando falamos que a tartaruga de pente alimenta-se de animais como anêmonas, estão procurando alimento nas fendas de corais, né? A gente está falando ali tudo sobre as características da tartaruga de pente. Eu falei onde ela mora? Não. Então, tudo que eu falei foi nicho ecológico, tá? Agora, quando eu falo assim, ó, a tartaruga de pente vive em recifes de corais e águas costeiras rasas, isso aí eu tô falando o local, o endereço da tartaruga de pente. Então, quando eu falo o local, tá? Aquilo é o habitat. Quando eu falo as características que esse cara tem, né?
eu estou me referindo ao nicho ecológico, beleza? Então, ó, espécies que não possuem, né, mesmo nicho ecológico competem entre si. A destruição do hábitat pode levar à extinção aí desses animais. O nicho ecológico diz respeito ao papel biológico de um ser vivo na comunidade em que ele vive. E o hábitat diz respeito ao local em que uma determinada espécie vive. Então, ó, isso aqui é importante. Hábitat é o endereço desse ser vivo. Nicho ecológico é o trabalho dele no ecossistema. Foi? Então é isso, gente. A gente já aprendeu aí alguns conceitos básicos. Peço que, por favor, vão lá no material de apoio, assistem aquela outra videoaula, que é uma fixação desse conteúdo. Né? Se tem dúvida, tem nosso canalzinho lá de dúvidas. E porque nos próximos vídeos a gente vai continuar nesse assunto. E a gente vai precisar desses conceitos aí intrínsecos na cabecinha de vocês. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês, né? E até o nosso próximo vídeo. Um abraço.